Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Grace Kelly. Hoje nós temos um convidado que nós vamos olhar de uma forma como a vida, com planejamento, organização, controle, persistência, disciplina, foco, traz realização e resultados. Então hoje vocês vão observar que vai estar muito bem recheado informações relevantes que a gente pode praticar na vida todos os dias e de uma forma suave, coordenando todas as ações e sendo feliz. E hoje eu trouxe para vocês, para a gente tomar um café com esse aroma, o Alexander. Seja bem-vindo, Alexander, ao podcast. É um prazer muito grande ter você aqui. E eu gostaria que você contasse para a gente, né? Para a gente ir tomando esse café e saboreando, como que você fez com a sua vida, como é que foram os planejamentos, quem é hoje o Alexander? Conta para a gente como é que começou. Sim, olá, tudo bem? Alexander, atualmente pai de gêmeos, do Breno e do Cauã, casado com a Patrícia, 38 anos, natural de São Paulo, e mudei para o interior quando eu tinha 18 anos, passei no concurso público. Atualmente atuo nessa área ainda. Você tá no concurso público. Quando você foi lá para... Porque nós nos conhecemos na FATEC, Sim, não é? Sim, isso. Quando ainda eu lecionava, e a FATEC em São José do Rio Preto é maravilhosa para, né, trazer muitos talentos Sim, aí, né? sim. E despertar muitos talentos. Como é que foi essa ideia de ir para um concurso público, por exemplo? Eu sempre tive como missão, eu gostaria de trabalhar na área da segurança pública. Desde criança, né? Brincando de polícia e ladrão, com os amigos, a gente sempre teve esse despertar para a área de segurança pública. Já começa ali, né? Sim, desde criança. Nas brincadeiras a gente já pensava dessa forma. E quase que a turma toda foi para essa área da segurança pública. E o concurso, por coincidência, era para a região de São José do Rio Preto, onde meus pais já tinham casa. E quando eu passei, a família inteira mudou para a região. A gente veio para Rio Preto. Legal. Então você atua hoje na área de segurança pública. Sim, uma das partes, né? Uma das áreas que eu trabalho é Porque segurança nós podemos pública. ter múltiplas funções, sim, né? Sim. Aí com 18 entrei na Polícia Militar e em 2009 eu queria galgar outros degraus e pensei em fazer uma faculdade para me especializar em outras áreas. Foi quando eu entrei na FATEC. Em 2009 entrei legal. na FATEC e a matéria é informática para gestão de negócios. Então eu sempre pensando nessa parte de negócios, em informática que eu já tinha um conhecimento breve de informática, então eu achei que seria fácil para mim tentar juntar as duas coisas, informática e negócios. Essa parte de gestão é muito importante, né, para a vida, Sim. E essa união que eu vejo que eles fazem, não é, o curso é muito bacana, não é? Dá para você ir para várias áreas. Eu acho assim maravilhoso esse movimento que acontece em unir o estudo, mas um estudo já com múltiplas faces. Sim, né? direcionado, né? O estudo da FATEC, confesso que de início eu não pensava a proporção que tomaria aquele curso que eu fiz naquela faculdade. A FATEC ela tem professores totalmente preparados, é um curso bem concorrido e poucos se formam, porque é um curso de qualidade, não é somente uma faculdade. Realmente não é só para ter um diploma, não é? Sim. Você realmente tem uma estrutura de vida, né? Sim, com certeza. Foi ali que começou a surgir alguns sonhos, inclusive principalmente com a sua matéria, né? Você sabe que quando você veio me falar isso, me surpreendeu, assim, não era algo que você ficava falando lá, né? Foi depois, foi muito bacana, assim, é gratificante. Com certeza, ali... Eu lembro até hoje como se fosse ontem a aula. A senhora solicitou que a gente fizesse um planejamento de 5 e 10 anos da vida, o que a gente gostaria de concretizar nesse período. E ali no papel, realmente eu fiz com o coração e com a mente. Coloquei o meu planejamento para 5 e 10 anos. Planejei filhos, planejei abertura de empresa, planejei construir uma família, ter uma residência, conquistar algumas coisas, viagens. E graças a Deus, graças a esse planejamento,
graças ao que a gente aprendeu na faculdade, as ferramentas, tudo colocando em prática, eu consegui realizar. Todos que estavam no papel foram realizados. Olha que bacana, não é? E não é, porque às vezes as pessoas pensam assim, magicamente se resolve. Não, precisa ter uma disciplina, não é? Você teve disciplina, perseverança para isso, porque teve os obstáculos aí para cada sonho colocado, não é? Com certeza. Então, conta pra gente aí um pouquinho de como é isso. A primeira realização foi no próprio término da faculdade, né? A FATEC, não sei se todos sabem, ela tem uma premiação para os primeiros colocados de todas as turmas que são formadas. Em 2012, graças aos bons professores e empenho de todos, né? Não só meu, claro, eu fui o primeiro colocado da minha turma e com isso eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos para estudar por 30 dias lá. Então essa foi a primeira conquista. Eu sempre sonhei em conhecer um outro país, uma outra língua, uma outra cultura. E foi por intermédio da faculdade que eu consegui fazer essa viagem e lá abrir um pouco mais os horizontes de conhecimento, né? Então, a primeira que foi a viagem concretizada. Olha só. E daí a gente não parou mais. Informática, eu sempre tive sonho de desenvolver software. Com o conhecimento que a faculdade proporcionou, eu pude atuar nessa área. Dentro da polícia, eu atuei nessa área de informática. E por um ano e pouco, eu fiquei nessa área de informática dentro da PM. Olha que legal. E aí, mais uma vez, usando planejamento, eu queria abrir uma empresa e não sabia qual ainda. Comecei a fazer uma pesquisa de mercado, que eu lembrava da faculdade. Estuda o mercado, vê se tem um retorno. Porque se tem área áreas isso, que faz tudo isso, né? Sim, cada nível tem de você montar o planejamento, pesquisar, montar o plano de negócio, né? E aí você já vai tendo contato com essa experiência. Então, é utópico. Eu gosto de mostrar isso para as pessoas não acharem que é utópico. Eu tenho um sonho e vou esperar a coisa acontecer. Não, você pode ter o sonho, mas você tem que planejar, tem que se dedicar para realizar esse sonho. Porque ele não vai se realizar só porque você teve uma vontade. Né? Ficar emitindo, vão mandar para o universo uma situação, mas não é ação, né? Você planeja e tem ação do projeto. Que a maioria da população hoje é imediatista, né? A gente sonha hoje e quer realizar amanhã. Mas eu lembro de uma mnemônica, principalmente a senhora falava para a gente, o pode ser. A gente tem que planejar, organizar, direcionar e controlar todo o nosso objetivo para que realmente se concretize, né? Então a gente tem que haver um planejamento para isso. E aí eu comecei a desenvolver. Eu sempre pensei, eu gosto muito de aroma, entrando nessa parte de aromaterapia que eu estou trabalhando atualmente em paralelo com o funcionalismo público. Eu fui desenvolver um perfume. Eu queria um perfume, um amigo meu produz perfume, e ele falou: por que você mesmo não faz? Eu explico mais ou menos, você tenta fazer. E foi aí que iniciou. Eu fiz o primeiro perfume, os parentes gostaram. Faz um para mim. Fui fazendo, e o aroma, o cheiro sempre me remete a alguma data da minha vida. Uma infância feliz, a faculdade, um casamento de alguém. Memória olfativa. É maravilhoso. E foi aí que eu comecei a mergulhar de cabeça nessa área de aromas e cheiros e perfumes. E aí você concilia isso com a sua atividade, já olhando para o seu projeto. Porque uma das coisas que a gente olha e aprende no planejamento é isso, né? Você tem o investimento nisso, mas você tem aí alguns anos, né? A média são 5 anos para solidificar, para gerar conhecimento, para depois você começar a retirar desse local. Né? Então, não dá para você ter um sonho, colocar e depois sair tirando dinheiro, que não vai funcionar, não é? Ele precisa de reinvestimento constante até solidificar a marca. Exatamente. E eu percebo que você está fazendo isso, porque eu vejo seu Instagram, não é? Você está usando as estratégias de marketing para isso. Voltando, né? Eu sempre volto na faculdade. A faculdade ela a minha base para tudo. Eu lembro que falava-se muito que tem que ter parcerias, que no primeiro, segundo ano a gente não poderia retirar lucro da empresa, teria que, como a senhora acabou de falar, reinvestir
para que ela cresça e chegue a um patamar que sim, aí sim eu posso retirar um lucro pessoal, um lucro para mim. O resto tem que ser reinvestido. Senão a empresa está fadada a falir antes que realmente ela floresça. Sim. Então, eu estou fazendo essa parte. Eu estou reinvestindo na empresa e criando parcerias com pessoas conhecidas que podem divulgar a marca e mostrando que eu não vim só para ser mais um produtor de perfume importado ou uma inspiração ou algum tipo de aromatizador, sim, para ser diferente. Eu realmente coloco todas as minhas energias positivas para produzir os produtos. Eles realmente são artesanais. Eu faço da matéria-prima ao produto final. E eu coloco todo o meu pensamento positivo para chegar no cliente final com qualidade, para ser um diferencial. Né? Ele traz, né, realmente um diferencial aí nisso. É bacana, é muito bacana. E como é que você faz para conciliar isso, né? Família, o trabalho, esse projeto, como que é essa administração do tempo? Como a gente estava comentando há pouco, né, 24 horas no dia acaba ficando pouco. Mas a desculpa de não dar tempo é a gente que cria. O tempo a gente faz. Então, no funcionalismo público, eu trabalho um dia sim, um dia não. Então, no dia que eu estou de folga, estaria de folga, eu trabalho na empresa de aromatizadores. E a família, eu não nunca eles família em primeiro lugar, né? Deus, família e o que vier depois deles. É isso aí, Primeiro não pode Deus, mudar a ordem, né? sim, família, eu tô sempre com eles, final de semana eu deixo sempre reservado para eles. Até às 18, 19 horas, tô com eles. Aí meus filhos dormem mais ou menos por volta de umas 8, 8 e meia. A hora que eles vão dormir, aí eu começo a produção. Como é em casa mesmo a empresa, eu produzo na parte da noite. Ah, Então que eu legal. tento encaixar todos de uma forma que eu não deixe nenhuma das partes a desejar, né? E eles são pequenos, não é? Quantos anos eles têm? Sim, o Breno e o Cauã têm 4 anos. Eles fazem 5 em setembro. Eles são gêmeos, né? Que legal. Gêmeos. Teve uma história dos gêmeos também, né? Que você teve os gêmeos e foi planejado o gêmeo ou veio assim, de uma forma natural? Não, veio natural. Nada planejado. Foi planejado um filho. Até isso a faculdade me ensinou. Um filho planejado, eu acho que é bem interessante. Né? É claro que se não for planejado, os pais sempre dão conta. Né? Mas eu e minha esposa, a gente sempre planejou um filho para a gente pudesse proporcionar uma escola boa, uma formação boa, um convênio bom para que atendesse as demandas da nossa família. Mas, como a gente sabe, a gente quer, mas quem manda é Deus, né? É o cara lá de cima, assim, né? ó, nós fazemos o planejamento, mas existe a variável e nunca é colocado o que a gente não dá conta de resolver. Só que quando a gente planeja, nós temos tempo para poder administrar as variáveis. Então, não é que todo planejamento ele vai efetivamente ser executado na íntegra. Mas você vai ter tempo de administrar as variáveis, porque aí você vai dividir, né? O que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial e vai administrando na vida, né? Sim. Os gêmeos, a gente fala, né? Deus não dá uma missão maior do que a gente não consiga cumprir. Então, se ele falou, não, esse casal consegue administrar bem 2 crianças, eu vou mandar 2. Agora vocês dão conta aí embaixo. E foi o que a gente fez. A gente adequou o planejamento de 1 para 2 e nada mudou. É só um pouco mais trabalhoso, mas gratificante. O retorno é muito gratificante. É lindo, né? Olhar isso e ver eles crescendo, evoluindo. Sim. Você me disse que tem um que os dois são super inteligentes, né? E eles contam. Você me falou um negócio Sim. ele já sabia falar tabuada? Era tabuada? O Cauã, ele faz tabuada de 1 até 100, 200, multiplicação, subtração. Começou a falar inglês, fala alguns números em inglês, palavras em inglês, responde em inglês. Então, essa parte de matemática em inglês é bem aguçada nele. Ele está levando muito bem e a gente está tentando direcionar ele para essa parte. A gente fica estimulando sempre ele para que ele evolua cada vez mais. O Breno também. O Breno faz as mesmas contas, só que ele não fala. Não fala as contas, ele faz no papel. Se a gente der uma prancheta,
uma telinha lá que eles têm de desenhar, ele consegue fazer as mesmas coisas, ele só não exterioriza, ele só não fala, só não põe para fora. Ah, que legal. E eles estão super bem, então, né? Estão bem, graças a Deus. Que maravilha, que excelentes. maravilha. Isso é a dedicação dos pais, né? O tempo todo nessa atenção especial aí de se dedicar realmente para a paternidade, maternidade e tudo, né? E nisso, os seus projetos, como é que estão aí nessa linha dos seus aromatizadores? O que você tem de tudo ali? Inicialmente eu comecei com perfumes, né? É uma coisa que eu gosto muito também, né? De estar sempre com um perfume, uma pessoa cheirosa, eu acho que ela traz ou deixa no ambiente um ambiente mais gostoso de trabalhar, um ambiente sadio. Você sabe que esses dias eu olhei e eu falei, bom, tá dentro do que a gente sempre olhou, né? Tem uma situação que as pessoas acham assim, a aparência. Quando você está bem e você é a primeira pessoa que se olha no espelho, né? Então, você respeita você mesmo nessa estrutura. E o cérebro, tanto com a memória olfativa, quanto visual, degustativa e tal, tem toda uma estrutura nisso. Porque o cérebro, ele traz a mensagem. Porque, veja, 90% do nosso cérebro é subconsciente. Então, imagina que para a gente receber a mensagem, já veio uma mensagem lá. Sim. De acordo com o que você tem ali guardado, né? Então, fica bacana porque é assim, quando você vai, por isso que tem os estudos sobre a imagem, sobre a estrutura, mesmo o perfume que vai marcar você, né? A pessoa vai lembrar, vai falar. Então, são coisas que vai ficar de uma forma positiva ou negativa. Sim. E o cérebro, a nossa parte racional, que a gente chama de cérebro reptiliano, né? Ele vai dar a estrutura assim, quando uma pessoa está bem vestida, organizada, ele traz a mensagem, né, subliminar de que você pode confiar. Sim. Não é? Então você abre um processo de confiar, você já vai estar mais receptivo à informação. Quando a pessoa está bagunçada, ou está desarrumada, ou está triste, sabe quando está, não é, com aquela uma imagem mais sem estar tão organizada, o cérebro ele já mostra assim, cuidado, requer muito esforço, vai despender muito tempo, então você já vai na defensiva. Exato. Não é? É muito lindo entender isso, porque quando você está organizado, primeiro que você respeita você, ele já coloca assim, tá tudo bem. Então você vai ter mais energia para vencer os obstáculos da vida, porque todos os dias tem obstáculos, né? Nós não estamos no paraíso, então tem ali os obstáculos do dia a dia, mas você está organizado para poder resolver. E o legal do perfume, ele traz na memória, olha, tá tranquilo, vamos que vai dar certo, porque traz aquela alegria, a expansão, né? Então, é necessário e existe também a relação do respeito com a outra pessoa que você está, porque ela vai estar te olhando. Então, quando você está arrumado, organizado, você está respeitando as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Não é só uma questão de status ou arrogância, é respeito. Porque o cérebro traz isso, né? Essa questão da empatia. Então, a neurociência é linda entendendo tudo isso. E eu me lembro que esse foi um ponto desde de jovem para poder começar a lecionar, ir para a faculdade. É um respeito. Você tem 40 pessoas olhando para você e você passando a imagem que aquilo funciona, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Que adianta falar sobre planejamento, organização e você tá todo bagunçado? Vai falar, você não planeja, não consegue nem organizar a sua vida. Sim. Imagina as outras coisas, né? Eu acho que é um conjunto, é uma obra, né? É o bem vestido, o visual e a parte olfativa também, né? Ela pode tanto gerar um bloqueio quanto pode gerar uma empatia, a pessoa se identificar com você. Que nem você como professora, a gente se espelhava em você. Então, como você comentou, se eu estou bem vestida, bem apresentado, estou falando bem, a gente
cada vez mais vai se espelhar nessa pessoa. Eu acho massa vocês falarem isso, porque todo mundo me achava assim muito brava, muito séria, e depois falou, olha, eu espelhava, eu dou risada, porque eu falo, ninguém falava isso, né? É que gerava uma autoridade, e com a autoridade as pessoas têm um bloqueio de romper aquela barreira e criar um diálogo. Então a gente ficava só na passividade, recebendo as informações e é lógico que idealizando aquela pessoa, chegar próximo daquele conhecimento, mas a gente não conseguia estabelecer um diálogo. Ficava meio que na defensiva, com medo, né? De saber o que iria acontecer se a gente tentasse conversar, né? Mas isso era mais da nossa parte. Só da nossa parte, totalmente da nossa parte. Porque existia eu acho interessante isso, natural, né? O ser humano, ele confia, porque aí você mesmo trouxe essa relação de, poxa, espelhava, foi buscar. Eu escuto sempre isso, né? Ah, o salto eu já sei que é a Grace, né? Eu me o salto e o topete e o perfume de longe. Acabou. Essa é ótima, porque tem hora que eu brinco com meus filhos, eles falam assim, mãe, como que eles lembram de você? Porque às vezes eu encontro ex-aluno de 25 anos que eu leciono, quer dizer, vai 25 anos, né? Olha, professora, tal, né? Aí, mãe, como eles lembram de você? Eu falei, pelo topete. Marca registrada, Grace Não tem jeito, é isso aí, né? Sim. Por quê? Ah, e por que isso? Porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Então não é uma coisa assim, você faz para... Não, eu me sinto bem. E aí eu brinco ainda, né? Eu falo, olha, se eu tivesse na Europa, ninguém nem ia prestar atenção no topete, mas como eu tô aqui, tá tudo certo. Sim. Então é uma forma de divertir. E o que eu acho, e que eu passo para as pessoas, é que tem que ser você. Você tem que ter a tua marca. Você tem que ter a tua autoridade, né? Então, quando lembra de você, você era também, para ser um aluno que se destacou, você era sempre muito atento, estava sempre ali, muito disciplinado, organizado. Então, a gente lembra disso, não precisa ter toda a amizade ou aquela, mas a pessoa está sempre organizada, fazendo o que é preciso e se dedicando. Então, todo mundo lembra. Sim. Né? Todos os professores, todas as pessoas que passam pela nossa vida. Então, é importante a gente entender, trazer a nossa marca. E não é a nossa marca, é única. Não dá para você ficar se comparando com as pessoas. Né? Eu vou montar o meu sonho, mas será que isso é legal? Será que vai agradar? Tenta, vai fazer da sua forma, que vai funcionar, né? Vai atender às especificidades das pessoas, e você vai identificar o seu público. Sim. Tem espaço para todo mundo, né? Não é possível. Com essa quantidade de pessoas que nós temos, nós vamos encontrar alguém que precisa do nosso trabalho. O seu nicho, né? Não é? Isso foi uma coisa que eu aprendi recente. Já tinha ouvido falar, né? Mas aprendi mais recentemente. Não adianta eu querer vender aromatizador e perfume para todas as pessoas. Eu aprendi a focar no nicho. O nicho eu quero para o público A, para o público B, para o público C. Eu tenho que focar e entender as dores daquele meu cliente. Como que eu vou sarar aquelas dores? Dores a gente fala, qual que é a necessidade daquele cliente. Sim. Eu vou focar nisso. Não adianta focar em todos. Todas as pessoas podem comprar os meus produtos, mas eu tenho que focar o meu nicho para fazer um produto mais próximo da perfeição, para poder atender as demandas daquela clientela. Porque senão não consegue atender todo mundo, né? Você não consegue atingir todo o público, todas as pessoas. Agora, o que você traz nesse combo, no seu pacote aí de serviço? O que tem? Eu comecei inicialmente com perfumes, aí eu fiz a variação para aromatizadores de ambiente. São difusor de vareta, home spray, água de lençol. Aí migrei também, todos são na linha de aromatizadores, para vela aromática, que cria um clima bacana, principalmente para um casal, vai receber uma visita, quer dar um charme extra da luz da vela e mais o aroma, então tem vela aromática. Fiz body splash para a mulher pós-banho, ela pode passar no corpo para ficar naquela parte da noite, indo para a cama com um cheiro agradável.
kits personalizados, uma data importante de alguma amiga, algum familiar, eu crio um kit personalizado com a caixa personalizada para aquela pessoa e envelope aromático, igual... Envelope aromático eu conheço, porque a Finitor tem, né? E depois a gente vai até, já tá organizando para o café também, Sim. então tem aí, né? Eu fiz aromatizador veicular também. Tem uma saída muito boa, aromatizador veicular. Tem 2 versões, em vidro, em papel, a gente chama papel absorvente. E o último, na verdade, não é mais produto, agora eu entrei como prestação de serviço. É identidade olfativa, é o que a gente estava falando. Marcas famosas que a gente lembra dela pelo aroma. Bambu M. Martin, Carmen Steffens, lojas famosas, Melicinha, principalmente, aquela loja de sapato feminino e infantil. Se a gente sente o aroma em qualquer lugar, remete a determinada empresa. Então, existe um trabalho para ser criado isso. Então, uma empresa me contrata, eu gostaria de criar a identidade olfativa da minha loja. O que significa? Eu vou fazer a união, um blend, né, a mistura de algumas essências focadas na dor daquele cliente. Ele me dá um direcionamento, eu faço uma pesquisa. Eu gostaria de um cheiro mais cítrico, voltado para o público entre 30 e 50 anos, feminino, e a venda, o produto da minha loja é roupa. Então eu pego todas essas informações, traço um perfil e aí vou lá e faço alguns blends, algumas misturas de essências para chegar numa essência que seja de interesse do cliente. Não, eu levo lá cinco exposições. Ele escolhe uma, aí a gente começa a produzir em larga escala esses aromatizadores, que seja em difusor de vareta, água de lençol, home spray, ou em brindes. A cada compra ele dá um brinde para a pessoa ir embora com aquele brinde ou com aquele envelope e sempre está lembrando da marca. Eu estou muito feliz com ele, né? Porque a gente chegou em eu estava há um tempo sempre colocando o perfume, né? O aromatizador lá no escritório. E aquele ficou assim, tá maravilhoso, né? Todas as pessoas chegam, porque ele traz alegria. Era isso que eu queria, vitalidade, alegria, né? Então, as pessoas, nossa, que delícia, tal, mas traz alegria. E a alegria junto com aquele entusiasmo, não é? É interessante como essa parte olfativa faz isso mesmo, né? Como a senhora tinha comentado, é quase que subliminar. A gente, num ambiente com um aroma gostoso para o nosso olfato, a gente consegue ficar na loja ou no ambiente muito mais tempo sem ter aquela pressa de ir embora. Por isso que as grandes marcas desenvolvem identidade olfativa para que o cliente, assim que ele adentra a loja, ele se sinta tão confortável, tão bem ali, que ele não tem pressa de ir embora. E, consequentemente, o que vai acontecer? Ele vai consumir mais naquele local. Ali o meu não tá ligado ao consumo, mas as pessoas, elas conforto. Querem ficar... elas ficam confortáveis e elas falam assim, tem umas, eu acho um barato, elas brincam comigo, né? Eles brincam, me esquece aqui, tá bom? Aqui tá tão tranquilo, eu quero ficar aqui, eu amo vir aqui, porque já lá no portão já sente a paz e vem entrando... Eu me sinto muito realizada com isso, né? Porque é muito gratificante a pessoa ir para o seu trabalho, né? Para o seu serviço que você oferece e já lá no portão entrar feliz ali, né? Já entra com aquela sensação bacana. Isso é maravilhoso, porque a vida ela é cheia de emoções, não é? De sensações, de realizações. E a gente começa isso lá no portão. Sim. Então, às vezes já altera o humor. Às vezes a pessoa está de mau humor, ela sente um aroma, um visual diferente, a gente consegue mudar totalmente isso. Já porque o ser humano ele tem a estrutura toda, né, de pensamentos, de palavras, ações, mas ele é muito ligado aos 5 sentidos. Sim. Então, tudo ao redor está ligado aos 5 sentidos, que é a parte, não é, frontal do cérebro. E a gente não dá muito valor a isso, algumas pessoas, né? Então, acaba usando muito mais o racional. Sim. E a vida, o equilíbrio é fazer isso, né? Do racional com o emocional. Para poder
ter resultados muito mais positivos. Porque se você está bem-humorado, alegre, com entusiasmo, você não vai criar uma situação de sofrimento. Sim, né? com certeza. Me fala uma coisa, faz um paralelo assim, porque você vive em dois mundos muito diferentes, né? Totalmente distintos. Totalmente distintos. Você vive em dois mundos assim completamente, porque é muito desafiador trabalhar na área que você, porque não é uma área que você vai falar assim, nós temos alegrias e não é. É mais sério, é mais racional, não é? E como é que é fazer esse trânsito de um para o outro e depois sair desse que é mais suave, que é a parte que você foi do seu sonho, Sim. e voltar para o trabalho que é mais do racional, do foco, da objetividade, da racionalidade? Como é isso? Chega um momento que a gente tem que ter dois disjuntores, né? Saiu do serviço da Polícia Militar, a gente tem que desligar o disjuntor Polícia Militar e colocar o disjuntor Alex Secrets. No começo é muito complicado. A gente não consegue... O pessoal fala, deixa o serviço no serviço, não traz para casa. Os primeiros anos é difícil fazer isso, porque a gente vive intensamente. E na Polícia Militar, a gente, querendo ou não, a gente é o ponto final de cargas negativas. Ninguém vai chamar para uma festa, para uma comemoração. A gente vai atender as dores da sociedade. Uma briga de marido e mulher, um som alto, um acidente, um furto, um roubo, em casos mais graves, né? Então a gente sempre vai em locais onde existem dores. E essas dores as pessoas vão acabar levando para nós, porque a gente está indo lá para resolver problemas. A missão, o dia a dia da Polícia Militar é solução de problemas. Então a gente chega ao término do serviço de 12 horas com uma carga negativa muito grande. Aí cabe a cada um saber o que fazer com essa carga negativa. A gente tem que colocar para fora de alguma forma. Uma atividade física, alguma música. Eu encontrei na produção da Alex Secrets, a hora que eu desligo o disjuntor Polícia Militar e ligo a Alex Secrets, eu encontrei a válvula de escape de mandar a carga negativa embora. É uma coisa que me faz ter paz, tranquilidade, produzo com muito amor, com muito carinho e eu sinto que minha carga negativa vai embora. E como que entra na roda da vida, né? Porque a gente falou aí sobre propósito, família, saúde. Como é que você faz com a espiritualidade, por exemplo? Eu sou muito temente a Deus, sempre fui. Já frequentei, como a gente estava comentando há pouco, igreja católica e igreja evangélica. Não estou frequentando atualmente, mas faço minhas orações diárias. Como eu falei, sigo... Não arrisca, né? Mas sigo todos os mandamentos. Não é questão é só a religiosidade, né? A espiritualidade no sentido da tua conexão com o Criador mesmo. Porque para manter uma serenidade, uma sanidade mental, precisa de alguns pontos muito organizados na vida, né? Sim. E aí você usa isso para essa sanidade? Como é que é? Na parte espiritual, na parte espiritual e falando da PM, eu acho que não é um cargo, né? A gente provavelmente foi escolhido para exercer essa função. Então a gente tem que tá bem centrado para exercer ela, tem que ter um suporte de Deus realmente por trás para a gente receber toda essa carga, ter um psicológico condicionado para conseguir isso. E eu acredito em Deus em todas as coisas, né? Coisas ruins, coisas boas. Ele proporciona que algumas coisas aconteçam em nossa vida. Então, eu já tive algumas situações dentro da PM que foi colocado à prova isso. E eu, como sempre temente a Deus, entendi o recado. Não, eu deixei que isso acontecesse com você, porque você tem condições de superar e esse é um obstáculo que vai te fazer crescer. Nem sempre uma queda realmente representa o fim. Pode ser o início, o reinício, um recomeço ainda mais forte. Então, eu uso essa parte aí de espiritualidade de Deus, de sempre estar em conexão com Ele, para seguir a vida em frente e tirar as coisas boas de tudo. Enxergar o copo meio cheio, não meio vazio. Eu gosto muito disso e cada um tem a forma de olhar e trazer isso para a vida, né? Porque eu olho a espiritualidade de uma forma ampla e profunda.
Porque se nós somos, pela ciência, neurociência, toda a estrutura, né, unindo a filosofia, teologia e ciência, nós somos átomos. Então, nós temos uma energia, né, potente que não dá para discutir. Então, se você tem isso e tem essa energia e a perfeição, nossas escolhas geram, né, algumas situações que nós podemos olhar. Vai ser no primeiro momento um desafio, mas sempre tem um aprendizado, né? Então, quando você olha de uma forma que eu chamo de otimista, mas é uma forma ligada a essa potência inicial, porque se todos são assim, porque todos são, nós temos potências que muitas vezes elas só vão desabrochar de acordo com o desafio, Sim. né? Eu vejo isso, se a gente não tiver aquele desafio, dificilmente aquela potência desabrocharia. Não tem como a gente tem que sair da zona de conforto para conseguir algo diferente. Uma coisa que eu sempre falo, né? Não adianta eu querer resultados diferentes se eu sempre faço o mesmo. Se eu quero um objetivo, eu quero um resultado final, eu quero, sei lá, que seja na parte financeira, eu quero conquistar uma residência, mas eu estou sempre fazendo o mesmo e eu nunca obtive aquilo, eu vou ter que mudar os meus atos para chegar num resultado diferente. Exatamente. Se eu continuar fazendo o mesmo, o final vai ser o mesmo, sempre. Eu gostei dessa lembrança aí, né? É isso mesmo, porque para a gente sair e chegar a resultados diferentes, eu não posso ter o mesmo comportamento. Não é? As mesmas atitudes. Sim. E nessa tua jornada aí, né? Nessa dualidade que você vive diariamente, você tem um momento seu, né? Porque a visão do homem, eu quero assim entender a visão do homem para a família, porque a mulher ela tem esse lado de estar mais agregada à família, e como é essa visão do homem, né? O homem trabalha, a visão do trabalho, pai de família, unindo várias atividades. Como você resgata e concilia isso? Como é o teu olhar para isso? Eu me realizo na parte da produção dos produtos que eu faço. Também com os meus filhos é uma realização. Quando eu estou com eles é uma realização pessoal, brincar, ver o desenvolvimento deles. E a parte Alexander, somente eu aprendi com um amigo meu, espero que ele assista, chama Paulo Luzinho. Ele é hipnoterapeuta. Inclusive, eu preciso voltar aí. Ele me ensinou algumas técnicas, no momento que você está sozinho, no local, um som ambiente, fazer alguns tipos de respirações, pensar em coisas positivas, colocar um som bacana, positivo. E sempre que eu tenho um tempo, eu faço isso. Ali seus 10, 15, 20 minutos. E isso me traz uma paz muito grande. No banho, a gente pode fazer em qualquer momento. São algumas técnicas que te levam para um ambiente mais tranquilo, baixo batimento cardíaco, pensamento, te traz paz. E acho que isso recarrega a minha bateria. Além de estar com a minha família, de estar em casa, num local que eu sempre sonhei, construído com bastante trabalho, esforço, eu e minha esposa e a família, lógico, né? Então, dentro de casa, eu acho que a bateria recarrega 100% toda vez. Então, para mim é satisfatório estar em casa com os filhos, com a esposa e fazendo Você encontra prazer em todas as áreas. Sim. Muito eu acho que em tudo que eu faço, eu acho não, né? Quem acha não sabe nada. Eu tenho certeza. Bom, isso é muito bom. Eu tenho certeza. Em tudo que eu faço, eu vejo prazer. É lógico que eu não vou pintar um arco-íris em tudo. Não existe um arco-íris, nem tudo são flores. Não, o que seria da rosa se não houvessem os espinhos, né? A gente tem os problemas, né? Em casa, no serviço ou na empresa que eu construí, mas isso aí só serve para a gente crescer. Exato. Só serve para a gente crescer. É isso mesmo. Não é um mundo cor-de-rosa, não é? A gente olha de verdade, mas é possível você ter prazer nas realizações e não viver uma utopia. É gostoso. É você criar um cenário, não é? Mas também eu brinco que assim, é uma delícia ir para o Monte Tabor, mas tem que descer para trabalhar, Sim, né? com Senão certeza. não vai funcionar. Com certeza. Muito bem, e como é que a gente consegue ter contato com você? Depois você deixa pra gente, eu vou colocar também, né, as suas redes sociais, Sim. mas como que a gente consegue o contato com você?
A parte da empresa da Alex Secrets? Isso. Eu tenho o Instagram. É da polícia, vocês resolvem aí de outra 190. 190. Não liga, não. Agora nós vamos para outra empresa. Na empresa, na Alex Secrets, eu tenho o Instagram, é Alex Secrets _AS, de Alex Secrets. Lá tem, na bio tem o WhatsApp, tem a página da Alex Secrets, e agora eu estou fazendo a construção do site, que eu acho que é algo que, conforme foi crescendo o número de clientes, o número de pedidos, natural houve a necessidade de ter uma página para existir uma venda sem a necessidade de entrar em contato direto comigo. Às vezes o cliente quer simplesmente acessar, olhar no site o produto, fazer a compra e receber em casa. Sim, então é uma coisa que ficou mais prática. Então eu acho que mais uns 20, 30 dias aí o site está no ar. Eu vou fazer a divulgação através do Instagram, do Facebook, e aí vai ficar um pouco mais fácil para que os clientes consigam visualizar toda a grade de produtos que tem na empresa e uma facilidade maior. Às vezes a pessoa quer ir lá somente clicar e fazer a compra. Mas são passos, e a tecnologia proporciona tudo isso para a gente. Com certeza. Muito bem. Olha, Alex, é maravilhoso o bate-papo. O nosso café, você viu como passa rápido? É uma delícia. O aroma hoje foi um aroma um pouco mais intenso, né? No sentido de uma dualidade aí de atividades, que é bem diferente uma da outra, né? Mas e que é possível unir todas as áreas desde que a gente esteja consciente e presente, né? Em todas as... Então, eu agradeço, a presença e a audiência de todos vocês aqui, porque quando a gente conversa, eu gosto desse projeto, porque é como se tivesse todo mundo junto, assim, assistindo. Eu gosto muito disso. Dá para passar um monte de informação e desejo aí que você tenha muito sucesso e realizações sempre, não é? Quem sabe daqui a um tempo a gente volta, olha, agora esses outros projetos aí. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. E vocês não se esqueçam de clicar, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, não é? Para a gente poder ter maior número de inscritos aí e continuar com o nosso projeto. Até lá, até a próxima semana, o próximo café. Espero vocês. Tudo de bom.